Eu sou a irmã mais nova de 3 irmãos homens mais velho. Por conta dos meus irmãos serem homens e ser mais velho, minha mãe sempre me deu um quarto só pra mim, e eles dividiam um quarto entre eles. Ela sempre conversou comigo, sempre me protegeu, sempre foi uma mãe muito amiga. Mas também eu brincava muito com os meus irmãos, porque eram as crianças que eu tinha pra brincar. Até que um dia, o meu irmão do meio, ele me chamou pra ir no quarto porque ele queria brincar de boneca comigo. Ele falou: vamos brincar de boneca? Mas vamos brincar no meu quarto. O quarto deles era maior, porque eles dividiam entre 3. E assim eu fui. Eu entrei dentro do quarto, ele fechou a porta. Eu tinha 6 anos de idade e esse meu irmão tinha 10. E ali ele pegou o celular e eu com a boneca na mão e ele começou a me mostrar vídeos mais 18. E eu comecei a falar pra ele que aquilo era estranho, que eu não queria ver aquilo, e ele começou a fazer coisas comigo, né? Eu, sinceramente, não soube me defender, não soube o que eu fazia, e ele fez várias coisas que você pode imaginar, né? De tirar roupa com a parte íntima, colocar aquilo dentro de mim, uma criança de 10 anos, mas era o que ele estava tentando fazer e ele fez. Eu lembro que ele fez o que ele queria fazer e eu saí de lá muito mal, abatida, abalada, chorosa, mas eu não sabia muito o que fazer. E quando minha mãe chegou, eu também não tive coragem de contar o que tinha acontecido para minha mãe, porque eu não sabia como contar aquilo para minha mãe. Mas eu lembro que eu já não queria mais ficar sozinha com os meus irmãos. O tempo foi passando. 2 anos depois, com 9 anos de idade, eu tive uma aula de educação sexual na escola. E quando mostraram sobre o que era a prática, né, do ato sexual entre o homem e a mulher, para a geração de um filho, como é feito entre o espermatozoide e o ovário, não sei o que foi explicar, é como se um gatilho tivesse voltado e me deu uma porrada no cérebro. Porque eu olhei e falei: caraca, foi isso que o meu irmão fez comigo. Mas eu não conseguia falar, eu só conseguia chorar. E eu ficava chorando na minha, quietinha. E em casa, eu também não conseguia contar pra minha mãe. Eu lembro que antes de dormir, eu sempre chorava. E eu passei a chorar quase que todas as noites, sabe? Aquilo começou a fazer muito mal pra mim. Mas com o tempo, eu fui novamente deixando isso pra lá, deixando isso de lado. Não conseguia falar, eu ainda estava muito frágil, 9 anos só, né? Ou seja, era 8, né? 2 anos, 8 anos só, era muito nova. Então, eu não conseguia me expressar, ainda era muito criança. E mais uma vez eu deixei essa história para depois. Aí a gente chega ali no, né, na minha pré-adolescência. Um dia nós estávamos brincando na beirada da piscina e umas amigas da minha escola estavam em casa. E eu lembro muito bem, nunca vou esquecer, que eu estava tipo sentada assim na cadeira de piscina e o meu irmão, o abusador, começou a brincar com as minhas amigas, segurando elas na cintura, e, tipo, jogando elas na água e aquelas brincadeiras, tipo, ai, não me pega, ai, que não sei o quê. Claro, tudo bem que as minhas amigas poderiam até estar se divertindo com aquilo, mas na hora me subiu uma raiva tão grande, foi mais uma porrada no meu cérebro do que tinha acontecido quando eu tinha 6 anos de idade naquele quarto, no dia que ele mostrou aqueles vídeos. E eu comecei a bater nele, eu comecei a bater mesmo e a xingar ele, eu fiquei muito brava, eu comecei a gritar. E naquela hora, ninguém meio que entendeu nada do que estava acontecendo. Minha mãe veio separar e me puxou e perguntou o que estava acontecendo, e me afastou. E quando ela me puxou pro canto e perguntou por que eu estava tão nervosa, o que tinha acontecido, eu só lembro que eu comecei a falar o que ele tinha feito quando eu era criança, que ele me trancou no quarto, que ele me chamou pra brincar de boneco, que ele me mostrou um vídeo mais 18, que ele tirou minha roupa, tirou a dele, que ele subiu em mim, que ele fez o que ele fez. E enfim, eu fiquei muito abalada. E minha mãe me acalmou, minha mãe me abraçou, minha mãe me pediu perdão, me falou que não sabia que tinha acontecido aquilo comigo, que ia conversar com meu pai, para o meu pai conversar com meu irmão, para tudo se ajeitar, que ia ficar tudo bem, que para eu não, né, ia estar tudo certo, que eles iam resolver. E eu falei: não, então tá bom, beleza. E aí o tempo foi passando, Chegamos no ano atual. Hoje eu tenho 16 anos de idade. Aí eu peguei e comecei a conversar com os meus pais, né, questionando eles, porque meu irmão fez uma coisa que não era pra ter feito. Eu peguei o WhatsApp e xinguei ele. E comecei a falar pra ele pela primeira vez em 10 anos, porque se hoje eu tenho 16 e aconteceu isso quando eu tinha 6, passaram 10 anos. Eu falei disso com meu irmão. Eu nunca tinha tido coragem. E quando eu comecei a falar, que eu comecei a expor pra ele quem ele era, o que ele tinha feito, eu descobri que os meus pais
nunca conversaram com ele. Ou seja, eles chegaram em mim, falaram que ia conversar com meu irmão, que ia ficar tudo bem, que ele estava arrependido, que isso não ia voltar a acontecer. Mentiram para mim que tinham falado com ele, para a situação se dar como resolvida, mas na verdade nunca falaram sobre isso com ele, nunca chegaram. E eu comecei a me questionar. Será que os meus pais não acreditaram em mim? Será que eles não quiseram? Será que eles não tiveram coragem? Mas é óbvio que passou na minha cabeça que os meus pais me deixaram como mentirosa, como se realmente aquilo não tivesse acontecido e eu que inventei, porque eles tinham que ter feito alguma coisa. E quando eu fui questionar meu irmão, que a gente começou a discutir, a debater, que eu comecei a falar pra ele tudo o que estava acontecendo, ele começou a falar pra mim que a história era bem diferente. Que, na verdade, o que ele lembra é que ele tinha 7 anos de idade, então se ele tinha 7, eu tinha o quê? 3? Ele disse que eu que entrei dentro do quarto, que eu tirei a roupa sozinha e que eu pedi pra ele fazer o que fez. E ainda me falou que eu disse pra ele que se ele não fizesse o que eu estava pedindo, que eu ia pedir pro vizinho fazer, e que por isso ele fez o que ele fez. E na hora, por mais que eu soubesse que ele estava mentindo muito, que aquilo era muito mentira, eu comecei a fazer as contas na minha cabeça. Mas peraí, ele tinha 7 anos, o vizinho mudou para nossa cidade, mas o vizinho tinha a idade do meu irmão mais novo, que estava na série do meu irmão do meio, e eu fui fazendo as contas e não batia. O cálculo não batia, porque o vizinho, ele tinha uma idade, estudava numa série que não tinha nada a ver com a idade que, sabe, que o meu irmão tinha. Então não batia a história. Por mais que a história do meu irmão fosse verdade, não batia com a história que ele contava, com a idade dele, com a idade do vizinho. Porque ele e o vizinho tinham praticamente a mesma idade. Então tava errado, entendeu? Ele mentiu pra mim nisso e começou a me colocar como a mentirosa da história. E por mais que eu sei que meu irmão falou mentira pra mim, eu ainda me sinto culpada. E eu carrego essa culpa dentro de mim. Não sei se é porque é um assunto que não vale a pena falar com os meus pais, porque já foi falado e nada foi resolvido. Eu não adiantou falar com meu irmão, porque ele me colocou como errada, como culpada e como responsável pelo que aconteceu, sendo que a culpa foi dele. Então, ele também não sente peso nenhum do que aconteceu. E eu ainda preciso me curar, sabe? Eu ainda preciso descobrir como me tratar. Eu só sei que todas as vezes que eu olho pra mim, que eu me olho no espelho, eu vejo aquela menininha que na época ela loira, do cabelinho cacheado, que tinha um brilho, um sorriso e uma alegria muito pura e genuína e que foi destruído, sabe? E muitas coisas que eu esqueci da minha infância, na verdade, foi na tentativa de esquecer o episódio que eu passei com meu irmão, esquecer o trauma que ele me deixou, a dor que ele me deixou, sabe? Essa ferida aberta. E a minha infância, ela é uma infância de mentira, onde quando eu falo só as partes boas, eu não conto o que realmente aconteceu durante a minha infância. E muitas das vezes eu até cheguei a fantasiar como foi a minha infância, na tentativa de esquecer como ela realmente foi. E o que eu digo é que eu ainda preciso de cura. Oi, Mequetes, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história por um ponto muito importante que a terapia ensina a gente. Quando nós somos adultos, que é uma coisa que não é a proprietária dessa história, porque 16 anos você ainda não é adulta, você está entrando na vida jovem, né? O seu cérebro termina de amadurecer aos seus 25 anos de idade, então você ainda está em processo de moldar o seu cérebro e, infelizmente, dentro desse molde, né, tem ali um trauma que muitas pessoas passam, se não é um trauma de abuso, às vezes é abandono, rejeição, né, agressão, tem muitos traumas, então assim, o nosso cérebro cresce mesmo com esses traumas e quando a gente vira adulto, a gente precisa se responsabilizar por aquilo que os nossos pais não foram responsáveis na nossa infância. Isso significa que nós temos o poder de olhar para nós mesmas quando nós éramos criança e ressignificar aquele passado. Você vai olhar para a sua criança interna, aquela criança que foi ferida, e falar para ela palavras de cura, palavras de afirmação. Por exemplo, eu sou a Paula, né? Minha mãe foi embora do país quando eu era criança e eu senti a dor do abandono. Quando eu consegui, né, tirar esse sentimento de dentro de mim, foi quando eu olhei para minha criança interna e me perguntei o que ela queria. Com 2 aninhos de idade, ela queria ter ido embora com a mãe dela. Então eu ressignifiquei, né? Eu falei isso para minha mãe de forma interna. Eu não fui lá na minha mãe e falei para ela no momento. Primeiro eu me curei ali, né? O que você deve fazer?
procurar uma psicanalista para trabalhar os seus traumas do passado, onde você vai olhar para essa menininha que você enxerga no espelho. Essa menininha, ela tá pedindo para ser vista. Ela não foi vista, ela não foi enxergada, entende? Ela não foi vista pela sua mãe nem pelo seu pai. Ela não foi protegida pela sua mãe e pelo seu pai. Mas agora que você vai se tornar adulta, você vai poder olhar para essa menininha e dizer para ela que tá tudo bem, que agora você toma posse da sua vida adulta. Por quê? Muitas pessoas chegam na vida adulta com os traumas de infância e aí ela não consegue ser feliz no casamento, ela não consegue, ela é birrenta, ela é uma pessoa que chora por tudo, ela é uma pessoa que briga com todo mundo, ela é uma pessoa impaciente, ela é uma pessoa medrosa, ela é uma pessoa cheia de traumas, né? E aí você fala assim, meu Deus, essa mulher parece uma criança. Mas de fato é a criança interna dela tomando atitude. Uma pessoa adulta, quando ela não cura o passado dela, quando ela não olha para a infância dela e ela não dá um amor, uma paz pro passado dela, olhar para a criança e falar, agora eu estou aqui, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, né? Eu me cuido agora, significa que essa criança, ela tá tomando ações e tomando atitude na vida adulta daquela pessoa. E por isso que ela não dá certo, porque criança não trabalha, criança não namora, criança não tem relação, criança não tem sucesso financeiro, né? Essas coisas não são para criança, essas coisas são para os adultos. Então, quando a sua criança está no poder, é como se ela não deixasse que você enxergasse ou fosse feliz no que você quer ser na vida, porque ela primeiro precisa ser vista, ela precisa ser olhada, né? A sua criança está aqui querendo chamar a sua atenção. No momento que você parar, que você olhar para ela e que você ressignificar o seu passado, você abraçar a sua criança interna, que você acolher essa criança não tem mais posse da sua vida, porque agora ela tá no lugar dela, no passado, entendeu? E quando ela não tem essa visão, quando você não olha para essa criança, não dá lugar a ela na sua vida, não ressignifica seu trauma, ela fica na sua frente, chamando a sua atenção e fazendo com que você tenha atitudes infantis para ela poder ser vista. Então, você ainda só tem 16 anos de idade, mas você pode sim buscar um tratamento, você pode sim buscar um psicólogo, uma psicanalista, de preferência psicanalista, porque a área da psicanálise trabalha a sua infância, os seus traumas, né? Inclusive usa até objetos, assim como a constelação familiar, mas eu indico a psicanálise porque teve abuso. Então, buscar, né, essa cura para si mesma, enxergar essa criança, dar proteção, amor, carinho, né, para essa criança, ser responsável por ela, já que você não teve alguém que fosse responsável para você poder ser feliz nas outras áreas da sua vida quando chegar o momento de você ser feliz, tá bom? E não deixar com que isso atrapalhe a sua vida ou tome domínio das atitudes que você tenha que tomar diante da vida adulta, né? E se você também passou por algo do tipo, me manda sua história no storiescanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.